Olá, lindonas, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Eu Mulher. A convidada desse mês é a Silvia, mais conhecida como a Silvia da Mães Coruja. E ela é uma mãe coruja também, né? Sou. E eu convidei a Silvia, não no intuito só de ela falar de como o trabalho dela, né, entra em contato com outras mulheres, outras famílias e outras crianças, mas para também contar um pouquinho da história dela, da transformação de vida e para alertar, né, as mamães assim como eu, que de vez em quando a gente vira criança e as crianças viram adulto. Então vai ser um papo super legal. Continuem com a gente, curtam, compartilhem, dividam essa história porque ela vai inspirar outras mulheres a serem cada dia melhor. E não menos importante, eu vou citar os meus apoiadores e patrocinadores deste projeto. Mães Coruja, da Silvia, Pilates Kids, Desapegando, FJP Demolição e Antiguidade, Gepeto Móveis sob medida, Produtora I5, Taitrave, Kinésio e Dolce Modas. Roda a vinheta, Paulinho. Então, Silvia, a gente tá aqui para um bate-papo bem gostoso, só que muitas pessoas que são do meu público e as pessoas que vão assistir esse podcast não te conhecem. Eu gostaria que tu se apresentasse e dissesse quem é a Silvia. Eu sei que a Silvia é uma mulher multipotencial que faz muita coisa, mas eu quero que tu conte para eles quem você é. Vamos lá, então. Oi, gente, eu sou a Silvia, sou proprietária da Mães Coruja, né, eventos personalizados, e da Mães Coruja Locações. Mas antes de tudo, a Silvia é quem, né? A Silvia é mãe de 2 meninos, o Murilo e o Theo. Murilo com 13 anos, o Theozinho com 9. Esposa, trabalhadora, uma mulher assim, ó, eu posso dizer que sonha muito, que erra muito também, mas que está em constante evolução, sempre buscando, né, Nay, se conectar aí com o seu interior, com a sua criança interior, tentando de uma forma ou outra fazer a diferença, né, na vida das pessoas e principalmente ser feliz e levar um pouquinho dessa felicidade, que é o que de fato importa para todos nós, né, ver as famílias sorrindo, ver as famílias felizes, poder transformar a vida de uma pessoa, a vida da gente mesmo. E além de tudo isso, eu acho que a gente, quando se conecta, né, Nay, não é por acaso. Não. E a gente está tendo aí vários indícios que os nossos caminhos eram para ter sido cruzados, né? Literalmente. Sabe que ontem eu e a Silvia, a gente estava batendo um papo e ela me contou um pouquinho da história delas, de onde ela veio, né, o que ela fez. Porque num primeiro momento era só para pensar, transformar sonhos em realidade, né? E a gente começou a conversar e viu que não tinha só a ver com festa, não tinha só a ver com criança, mas tinha a ver com uma transformação de vida. E o que mais me chamou a atenção, talvez o que mais chame a atenção de vocês, que foi o que tocou meu coração, Silvia, foi a questão de que o que a gente quiser e o que a gente sonhar, a gente pode conquistar. É mais ou menos o que a Xuxa dizia pra gente, né? Exatamente. Veio pra minha musiquinha da Xuxa agora, né? Então, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Exatamente. E aí a gente vai se transformando na vida e a gente descobre que a gente não precisa ser só uma coisa. A gente pode sonhar, a gente pode concretizar, basta que a gente saiba para onde a gente quer ir, né? Exatamente, a gente conversava ontem, né, Nay, que a gente vem com muitos rótulos, né, da nossa criação, do meio aonde a gente cresceu, aonde a gente vive, e a pergunta que eu acho que acaba ferindo todo mundo é aquela que nos era feita quando crianças, de o que você vai ser quando crescer. Então, a gente cresceu com essa ideia, assim, de que, nossa, eu preciso ser uma coisa na minha vida e eu vou definir isso ali na minha adolescência e eu preciso seguir esse plano. Pro resto da vida. Até me aposentar. Exato. E isso acaba nos aprisionando.
e acaba nos distanciando da nossa criança interior. E quando a gente se dá conta que não, eu não preciso ser uma única coisa na vida, né? Eu posso ter várias facetas, eu posso um dia me imaginar uma juíza de direito e no outro dia eu querer ser uma decoradora, eu querer ser uma estilista. Claro que para tudo isso precisa de estudo, né, gente? Nada cai do céu. Mas eu não preciso ficar aprisionada a um pensamento antigo que eu tinha que me servia. Uhum. Porque às vezes o que nos servia lá atrás já não serve hoje. Sabe que hoje eu estava conversando com uma amiga a respeito disso, que o que acontece? Às vezes a gente fica tão aprisionado no que o meu pai não me deu, no que a minha mãe não me deu, porque o meu passado foi triste. Eu já fui assim, tá, Silvia? Eu já fui assim. Mesmo? E foi depois de muita terapia, de muito autoconhecimento, que eu consegui trilhar e mudar a minha mentalidade a respeito disso. Porque o que eu entendo hoje que a mulher adulta precisa fazer, né? Nós, como mulheres adultas, mães, empresárias, enfim, tá. O meu passado não foi o mais bonito, certo? Mas se eu acolher esse pedacinho de mim que tá triste, que tá brigando com um passado que já se foi e dizer pra ela, agora nós duas damos conta, e começar a trilhar daqui pra frente, é aí que a gente evolui. O que acontece? As pessoas ficam assim, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, e cobrando do passado algo que não tem como mudar. Algo que não vai se transformar. E o que a gente pode... Eu digo que o nosso passado não nos define. O que define é o que a gente vai fazer com o que a gente tem hoje. E se tu não sabe como fazer, pelo menos procura ajuda. Exatamente, tu falaste tudo, sabe, Nai, que eu tenho assim uma amiga que ela sempre diz, né, que justamente o passado da gente, ele não é quem vai dizer quem nós somos nos dias de hoje. Claro que todos carregamos uma bagagem emocional, que ele acaba deixando marcas na gente, né, mas ele não é quem vai ditar as regras do que eu sou, do que eu não sou. Todos nós temos feridas, né, todos nós temos questões para sermos curados, mas nós também temos essa cura dentro da gente. Né? Então, no momento em que a gente para, digamos assim, de se importar ou de seguir padrões a nós estipulados, a poder se conectar com quem eu verdadeiramente sou, o que eu verdadeiramente quero, o que realmente importa para mim, isso começa a fazer todo sentido e as coisas começam a fluir. Porque não adianta eu ser uma pessoa bem-sucedida, ter uma carreira que muitos julgam maravilhosas, né? Eu sou uma médica, eu sou uma dentista, né? Eu sou uma empresária de sucesso. Se lá no meu interior, lá no meu íntimo, eu não estou feliz. Sim. Porque às vezes não é o lugar de sucesso que a gente está. Não é a profissão. Não é a profissão que demonstra quem de verdade a gente é, aquilo que a gente sente. E sabe que eu tenho comentado muito para as mulheres e pacientes que chegam até o meu consultório. Eu quero saber o meu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito no mundo? Se a gente tirar a palavra profissão da frente, a gente encontra o propósito. Porque o propósito, ele tem muito mais a ver com o meu melhor talento. Naquilo que eu faço de muito bem e que com isso eu consigo servir o mundo. Então, vamos supor que o que eu sei fazer bem é costurar, né? E eu tenho uma mão habilidosa para isso e tal, e eu faço um artesanato lindo. Quando eu faço um artesanato lindo e esse artesanato chega na mão de outra pessoa e essa pessoa... era o que eu queria, era o que eu amava. Nossa, isso vai me fazer... Tu preencheu o coração dessa pessoa de alegria. Tu preencheu com o teu amor. E então, isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é prosperidade, porque a gente se arrepia, né? Quando a gente vai, a gente entrega com amor, aquilo que a gente tem de melhor, o outro recebe com amor, né? E aquilo também se transforma uma parte da vida dessa pessoa e assim sucessivamente. Então, que nem tu disse, não é a médica, a dentista ou qualquer outra profissão. É o que tu entrega de melhor e que esse teu melhor tu usa para servir o outro. Perfeito, Nai, perfeito. E eu vejo muito assim que, para muitas pessoas, uma festa de aniversário,
Uma festa de formatura, às vezes, é algo supérfluo, né? Diz, não, para que eu vou fazer? Para que eu vou investir? Para que eu vou investir nisso? E a gente vê assim, quando eu entrego uma festa, que a criança, a mãe, o pai entram com aquele sorrisão, felizes, porque é um momento único da família, aquilo já me transforma, já me deixa com o coração quentinho. Mas sabe que às vezes eu penso que por trás disso tudo, às vezes tem uma mãe que não tem uma relação tão boa com a sogra ou com a própria avó da criança, a avó materna, e naquele dia de festa, naquele momento, essa tensão, ela acaba se quebrando. As barreiras abaixam. Exatamente. Todo mundo chega para comemorar, chega desarmado, e ali, por vezes, tu consegue recuperar um vínculo familiar. Então, é uma tia, uma amiga, um primo que tu não vê há muito tempo, e naquele momento de festa vai estar ali do teu lado. Uhum. Então, esses elos familiares que a gente sabe que tem N, né, fissuras, N dores, assim, no seu íntimo, por vezes, ele acaba conseguindo resgatar esse amor. Sim. E ontem a gente falava, né, do primeiro aninho, né? Do primeiro ano, que eu disse a festa do primeiro ano. Eu fiz festão. A Nay estava me contando que fez festão no primeiro ano. E aí a gente comentou que o primeiro ano, às vezes, não é para criança. Todo mundo diz, né? Vai fazer festa por quê? A criança não vai lembrar. A criança nem sabe o que está acontecendo. E aí a gente comentou que, às vezes, não é nem a festa da família, mas é a formatura da mãe. Nossa, isso me emocionou muito. Até eu pedi para ela trazer isso para vocês, tá, gente? Porque o primeiro ano são os primeiros 365 dias de uma mãe inexperiente que ouviu o palpite de todo mundo, que está tentando dar o seu melhor, mas não sabe se está tendo sucesso ou não, né? Porque tem sempre opiniões diversas. E quando a criança completa o seu primeiro ano, que a mãe passou os 365 dias escabelada, né? Em casa, naquele corre, naquela ansiedade, tentando entender aquele mundo da maternidade. Se entender novamente, sim, né? Se reconhecer, né? Porque agora ela não é só esposa, ela é mãe, ela continua sendo um indivíduo que ainda tem seus sonhos, né? E sua profissão. E aí, eu acho que quando chega o primeiro aninho, sai um peso das costas da mãe. E nada melhor do que tu comemorar, né? Eu digo, o primeiro aninho é a formatura da mãe. Quando a mãe diz, pronto, sobrevivemos todos, continuamos como uma família, e uma família cheia de amor, com defeitos, sim, como todos os outros, mas aqui estamos celebrando as nossas conquistas. Eu dei certo. Exatamente, eu dei certo, eu venci. Isso é sucesso. Nossa. Isso é sucesso. Me fez repensar, sabe? Porque eu não tinha olhado por essa lógica. E foi muito tocante. E é verdade, a gente passou um ano. Passou um ano. E eu dei certo. Um ano de incertezas, de desconhecido, lidando dia a dia com expectativas de pessoas, as tuas próprias expectativas, porque todas nós mulheres idealizamos de uma forma ou outra, né? Seja o nosso casamento, a nossa vida profissional, a maternidade. E nem sempre as coisas acontecem. Não é nem sempre. Nunca as coisas acontecem como a gente. Nada é como parece. E nada é um conto de fadas, né? Mas a questão toda é como é que tu vai agir frente às diversidades. E aí, isso é uma coisa que eu costumeiramente falo. A festa de um aninho, até as posteriores, é mais para a mãe, né? Porque a mãe investe. Não que o pai não se dedique, não que o pai não tenha a sua parcela de contribuição, tem de forma igualitária. Mas a carga da mãe, ainda hoje, é maior. Sim. Nós, mulheres... A gente abraça mais essa parte, né? A partir da criatividade, do acolhimento, dos convidados, do cardápio, né? Tu começa a pensar nos detalhes. Isso é mais feminino, é mais da energia feminina. São coisas que para o homem, ele tendo lá os seus amigos que vão estar comemorando ali também com ele, né? Vendo o filho sorrindo, tá tudo pagando certo. A conta, o resto tá tudo Exato. certo. É uma questão mais feminina, com certeza, né? Que vem mais da mãe. Claro que cada vez mais eu vejo os pais se envolvendo, mas é uma questão nossa, né? Uhum. É um sonho nosso, nós lá, aquela princesa esperando o seu príncipe, que agora, ao invés de ficar esperando o príncipe, a gente pega a espada e vai pra luta, né? E mata os nossos dragões, e a gente tá aí, firme e forte, né? E falando em matar dragões, a Silvia nem sempre foi assim, né? Não. Agora a gente vai voltar lá Vamos. A gente vai dar a gente vai fazer um retorno como é que se chama? Um review. Um review, um déjà vu na história. E eu queria que tu contasse, né? Um pouquinho
de onde veio a Silvia, porque houve sim um momento que eu teve uma virada de chave, né? Mas antes dessa virada de chave, teve muitas provações. Sim, sim, com certeza. Eu sou de uma cidade bem pequena, de 6 mil habitantes, de Tucunduva, fica no noroeste do estado, e eu saí muito cedo de casa, saí com 17 anos, e quando eu saí, então, com 17 anos, eu precisava trabalhar, eu estava fazendo faculdade, eu precisava me encaixar num padrão Faculdade de Direito. Sou formada em Direito, né? Olha aí, decoradora. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Graças a Deus, alguém entrou na minha cabeça e me disse que eu não precisava seguir para todo sempre. A profissão que outrora me fez muito feliz. Eu ainda hoje trabalho no ramo do direito, né? Consigo conciliar, mas ainda o que me alegra mesmo é essa parte mais criativa. E aí, por muito tempo, eu vivi tentando me adequar numa sociedade na qual eu não me encaixava. Na época, porque eu era muito nova, então eu até contei para a Nai ontem que para eu ser aceita e respeitada, eu comecei a me vestir com 17 anos como uma senhora. Eu usava só terninho, só taier, eu andava com o meu código embaixo do braço para que as pessoas me respeitassem. Por quê? Para mim, aquela segurança do eu, advogada, do eu, era o que podia me dar uma certa estabilidade. Financeira, por assim dizer. E também, para mim, era o lugar no mundo que eu tinha. Né? Eu precisava me firmar como alguém, então, na minha cabeça, me firmar como alguém era eu fazer um concurso, ter lá uma carreira estável e viver no meu mundinho. Até porque, voltando, né, é isso que dizem pra gente que é o certo. Que é o certo, é o que vai exatamente. dar, só vai dar certo se for isso. Se eu for concursado, que nem nós moramos aqui numa cidade que é industrial, então se tu entrar numa grande empresa industrial e começar lá do chão de fábrica, um dia tu vai chegar o diretor e tu vai se aposentar nessa empresa e aí tu vai estar bem. Exatamente. E ai de ti se tu saiu, for demitida. Então, são essas crenças limitantes, né, que nos impõem, que a gente mesmo se impõe, e que a vida vai passando, vai andando e a gente vai se acomodando, né? E eu fiquei assim por muito tempo. Aí eu morei em Uruguaiana um certo tempo, onde eu terminei minha faculdade, e depois vim para Caxias, mas com essa mesma expectativa de continuar a minha vida regradinha, certinha, recebendo o meu salário mensal. Concursada lá, veio pra cá. Concursada, sim, meu concurso é federal, então de lá eu vim para cá. Só que aqui eu casei e aqui eu virei mãe. E quando eu virei mãe, eu digo, nesses questionamentos desses 365 primeiros dias ou mais, a gente se pergunta, a gente se questiona. Estou fazendo certo? Será que eu volto? Será que eu não volto? É o que eu quero para mim? Eu estou no lugar onde eu imaginaria que eu estaria? E aí, nesses questionamentos, vem a parte lúdica do quartinho do bebê, do enxoval, e a gente fica mais emotiva, a gente acaba se entregando mais para essas questões. E com a maternidade do meu primeiro filho, toda essa vontade de ser criativa, de fazer as coisas eu mesmo voltou. Só que ela não tinha lugar no meu mundo. Meu mundo era um mundo muito prático. Um mundo que seguia regras, então... Não... E também, querendo ou não, até então, um mundo onde predomina o masculino, né? Sim, um mundo onde predomina o masculino, exatamente. Em que a mulher, se ela for falar alguma coisa mais do quartinho do bebê, é tudo mimizada, né? Frufru. Tu não pode se expor... Tu não pode. Se expor, eu digo assim, se mostrar feminina, porque senão tu tá vulnerável. Tu tá vulnerável, tu tá te vitimizando. E nessa questão toda, aí, quando meu filho fez 2 anos, por isso que eu digo, Deus une propósitos, né? Meu filho já ia para a escolinha, Deus colocou mais 4 mães no meu caminho, e uma dessas mães, nós éramos amigas, e uma dessas mães disse assim, porque depois de uma frustração de uma festa que foi a do meu filho, que não tinha saído como eu gostaria, né? Essa mãe chegou, a gente foi tomar um café, e ela disse assim, gurias, por que a gente não monta uma empresa de decorações? E eu pensei, que eu vou querer montar empresa de decorações. Cara, eu sou concursada. Olha o preconceito, né? Salário, eu sou formada em Direito, eu vou decorar. Porque até então, há 11 anos atrás, que é o tempo que tem a Mães Coruja, se tu for pensar, um prestador de serviço, um decorador é quem? É quem não deu certo na vida. Sim.
não é? Na época. Ainda na bem que época. foi na época. Graças a Deus, as coisas evoluem, as pessoas evoluem. Então, tinha toda essa questão, assim, de, não, até quando eu estava na faculdade, um professor meu, promotor de justiça, ele comentou, eu gostava muito de organizar as festinhas da faculdade, as homenagens, aí um dia ele me disse, se tu não der certo no mundo do direito, te entrega para o mundo das festas. Olha só. Foi muito engraçado, porque anos depois, com a Mães Coruja já firmada, um dia eu mandei um e-mail para ele e disse, olha, eu dei certo no mundo do direito. O mundo do direito é que não está mais se encaixando na minha vida, mas eu quero te contar que eu tenho uma empresa de decoração. Oh, que lindo! Porque são coisas que as pessoas falam, ele não falou num tom pejorativo, mas é aquela, se tu não der certo em nada, tu vai ser decorador, tu vai, né? Mas eu não senti, talvez, na tua fala agora, quando tu falou que ele falou nesse sentido. Eu até acho que não. Eu acho que não, porque, querendo ou não, ele viu um talento em ti que talvez nem tu tivesse percebido que tu tinha. Sim. E o olhar dele disse, se essa guria não der certo do direito, ela vai dar certo em festa? Tipo assim, tu ia dar certo em alguma coisa. Em alguma coisa, exatamente. E é engraçado, né? Porque a gente carrega essas coisas, às vezes estão lá debaixo do nosso tapete e no momento da vida elas vêm, né? E aí, então, a gente criou a Mães Coruja e foi, assim, surpreendente. Nós éramos 5 no total. Eu, das 5 meninas, era a que menos tinha aptidão. Eu curtia muito, mas não era muito a minha vibe, porque eu do mundo do direito, estudar e tudo mais. Exatamente. Do correto. Não tem essa de vamos desviar para cá e desviar para lá. E foi muito engraçado, porque é aquilo que a gente falou da questão de propósitos, né? Às vezes a gente precisa achar uma coisa e a gente só acha essa coisa tentando, né? E às vezes a gente vai quebrar a cara, outras a gente vai acertar. E eu, nesse mundo das festas, primeiramente infantis, me realizei. E me realizei tanto que eu comecei a estudar, comecei a buscar cada vez novos conhecimentos, né? E tô até hoje. Mas, para mim, a grande virada de chave foi a pandemia. Foi na pandemia, quando a gente estava em casa, que não tinha evento nenhum, festa nenhuma. Isso, Mães Coruja já tinha 5, 6 anos. 6 anos, Então, foi nesse momento, assim, que eu não gostava de aparecer, porque eu tinha muito isso. O que as pessoas vão pensar? Né? O que as pessoas vão pensar? As nossas crenças. Exatamente. O que as pessoas vão pensar? Eu, que tô aí criando decoração, montando cenário, às vezes escabelada, suada na correria, né? Porque é o dia a dia do trabalhador. O que eles vão pensar? Porque como assim eu tô deixando de trabalhar atrás de uma mesa, num computador, com o meu terninho, e tô aqui, de legging, camiseta? E aí me caiu uma ficha que a vida é muito mais do que aparência. E muito curta para a gente ficar presa em algo que não está assim, enriquecendo a gente de uma forma não financeira, mas de uma forma de alegria, de felicidade, de transformação, para a gente perder com medo do que os outros vão pensar. E aí, amiga, se abriu um mundo para mim. Na verdade, tu abriu uma oportunidade para o mundo entrar. Exato. E aí eu comecei a me expor mais nas redes sociais. Com essa exposição nas redes sociais veio o reality show que eu participei, de decoração, que eu achei... Uau, qual? Eu não sabia. Eu não te contei? Não. Então, eu participei de um reality show em São Paulo, o Imersão Parisine, que já está agora na sua 4ª edição. Eu participei da 2ª, eu fui finalista. Uau! Fui a única mulher finalista. E a única pessoa da região sul. Vocês organizavam festas? Sim, a gente tínhamos provas, né, no programa, e a gente tinha que bolar cenários que nós ficávamos sabendo o que seria na hora. Sozinhos fazer todo o cenário, né? Uma loucura, assim, uma loucura. Nossa, que legal. A minha edição foi transmitida pela Rede TV. Então, foi um boom na minha vida, assim, foi um boom. Através dele vieram muitos convites e um crescimento pessoal e um entendimento de quem eu sou no mundo, um entendimento espiritual, porque foi lá que eu consegui curar certas feridas que eu tinha, né, assim. Ainda tenho, né, gente? A gente vai um passinho de cada vez. E aí lá que tinha coisinhas embaixo do meu tapete que estavam me incomodando e lá eu consegui expor. Até porque talvez lá tu tava sozinha. Sozinha? Sozinha entre aspas, né? Sim, eu e Deus, né, amiga? Deus. É aquela coisa, eu e ele, ninguém mais, né? Exatamente, sem a família, confinada numa fazenda, a minha gravação foi toda... Quanto tempo tu ficou? Assim? Foram 7 dias de gravação.
das 6 da manhã a 1 da noite. Não foi um tempo muito grande, mas era uma pressão, era uma pressão que a gente gravava 2 episódios por dia, né? Tem todo o custo, toda a questão da produção, dos câmeras, do silêncio, o estúdio era ao ar livre, então foram questões bem complicadas. E a gente vem com essa coisa, né, de eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Vem a pergunta, será que eu dou conta? Exato. Será que eu consigo? Será que eu sou suficiente? E eu vou te contar um segredo. Durante o programa, eu tinha muitas questões assim que eu sempre me achei que eu era a pior dos 12 candidatos, né? A gente não conta isso. Mas a gente pensa, nas câmeras a gente não conta. Eu sou a zebra do negócio. Aí, é aquela, né? Mas tu tá lá, firme e forte. A gente veste o caramba. Exato, tem que estar lá. E aí, já na primeira prova, assim, tinham várias dinâmicas. Uma delas, a gente ia fazer uma prova em dupla. E aí eu pensava, né, naquela... Meu Deus, por favor, me livre de tal situação. Não deixa que isso aconteça para mim. E ia lá Deus e... quem acredita no universo, em Deus, em quem for. O que eu pedia para não acontecer, acontecia. E eu pensando, tipo assim, cara, olha só. Eu pedi uma coisa, porque tu deu outra. Cara, não tô te entendendo, né? Eu acho que eu preciso ser mais clara. E isso foi na primeira prova, na segunda prova, porque tu tá ali num momento de tensão, né? Sozinho e pensando, né? Ai, meu Deus do céu. Por favor, me livre dessa situação. Eu não quero cair com tal tema. Eu não quero cair do lado de tal pessoa. Eu não quero fazer a prova com tal pessoa. E tudo que eu pedi caiu. Sim, ao contrário. E eu não entendi na hora. Eu pensei, cara, eu devo estar muito mal falada lá em cima, né? Porque, cara do céu. Não. Ele tava olhando pra mim, olha, eu acho que antes, né, de tu cair aqui, tu fez muita coisa errada, então agora eu vou te castigar. Exatamente. Naquele momento... É o que a gente pensa, o que a gente pensa. Naquele momento eu pensei, caraca, eu tô sendo castigada. A prova foi evoluindo e eu, tá bom. Então, se nem o senhor tá comigo, vamos lá. E aí depois eu fui entendendo o que acontece. A Silvia não se sentia capaz. Eu fui para lá com uma mala de incapacidade. Se Deus tivesse atendido e dito, não, tu vai ficar na tua situação confortável, eu continuaria achando que eu não era capaz. Sim. Então, o que ele fez? Ele fez eu enfrentar todos os meus monstros. Ele fez eu enfrentar as maiores dificuldades da minha cabeça e me botar à prova. Para mostrar o quê? Que a gente consegue. Os nossos 99%. Que a gente acha que a gente não sabe dar. Exatamente. Que a gente consegue. E quando eu passei da semifinal, que eu passei com louvor para a final, e foi uma explosão de emoção, porque eu era uma pessoa que nem os jurados acreditavam, que ia muito adiante. E quando eu vi um jurado dizendo assim que eu tinha surpreendido, que ele não imaginava que eu era essa pessoa, eu pensei, nem eu imaginava, né? E aí tu se dá conta que às vezes tu te aprisiona nas tuas crenças limitantes, tu não te dá nenhuma chance. Não. E aí vem aquilo que a gente comentou ontem. A gente entende, eu só sei fazer isso. E só sei fazer assim. E só sei fazer assim. E aí, quando eu penso em algo novo, eu penso em fazer diferente. Não, eu não sou capaz, mas nem tenta. Eu vejo, e eu volto no meu consultório, porque, gente, eu me deparo com pessoas que a gente... O que eu trato? Eu trato muito a criança interior, porque 99% das nossas feridas estão lá. Às vezes é sistêmico, às vezes não. É só pai e mãe, né? E para curar pai e mãe, a gente não precisa entrar numa constelação familiar, né? Às vezes a gente consegue com uma boa conversa, um esclarecimento, entendimento, mas o que eu vejo? A gente descobre a ferida. Tá aqui, ó. É isso. E a pessoa diz, tá, eu não quero olhar. Porque para olhar, dói. Para tu assumir um novo risco, para mudar de profissão, para pegar um avião, para perder o medo de altura, para, sei lá, perder qualquer tipo de medo, a gente primeiro precisa encarar ele. E saber, porque às vezes aquilo que a gente tem a expectativa de que é doloroso, é difícil, né? Uhum. Não é. A gente só precisa fazer o movimento de ir. E aí, quando eu paro e digo assim, a gente tem clareza
E o que a gente vai fazer com essa clareza? Eu entendo que as nossas curas, o nosso autoconhecimento também passa por esse processo. Tá, eu não sabia que eu podia. E eu nem sabia o que eu tinha. Aí agora eu descubro, agora eu sei o que eu tenho. E o que eu vou fazer com isso? E o que eu vou fazer com isso? Né? Então, né, linkando com o teu processo, tu não sabia que tu tinha tanto medo. Tu não sabia como organizar os teus medos, mas tu foi lá e fez. E disso vieram os frutos. E é aí que vem quando a gente pensa na cura, vai doer, vai ser difícil, eu vou chorar, vou espernear, eu vou orar, vou fazer tudo. Mas eu fiz. E aí, quando eu me dou por conta, nossa, foi surpreendente. E daí eu consigo ter mais leveza. Eu consigo encarar isso de uma forma com que eu diga, tá, eu venci. Eu venci. Eu venci. Então, é os nossos 99% que as pessoas querem, por exemplo, a gente olha, Deus faz, vai, né? Claro. Né? A gente, cai do céu. exato. A gente terceiriza os nossos erros, né? A gente não gosta. Autorresponsabilidade. Ninguém quer ter. Não. É mais fácil, né? É mais fácil. E aí, fazendo um link, eu me deparo hoje, né, com muitas mamães aí que vêm procurando a festa para o seu filho, mas que às vezes não estão pensando lá no filho. Que elas querem unicamente realizar o sonho delas. O que, de certa maneira, também não é errado. Porém, o teu filho é um indivíduo, né? E já aconteceu, assim, da criança querer a decoração de, eu quero a Bela e a Fera. E a mãe diz, não. O que eu sonhei para essa idade dela foi Chapeuzinho Vermelho. E aí a criança diz, mas mãe, o meu vestido não, é Chapeuzinho Vermelho. E a criança vai e tem a festa do Chapeuzinho Vermelho. E tudo bem. Tudo bem para quem? Para a mãe. Né? E aí eu fico pensando, quando eu trabalho essa questão, essa dor dessa mãe tem muito a ver com a relação com a mãe dela. E mesmo que ela faça a festa para a filha dentro do tema que ela queria, esse tema não vai preencher ela. Porque tem a ver com a mãe que talvez precisou sair para trabalhar e não pôde dar atenção para ela. Né? Tem a ver com aquela mãe que olhou, disse, filha, agora a mãe não pode, e a criança, a minha mãe não me ama. E daí, ninguém vai amar ela, porque o buraco que ela sente, esse vazio que ela sente, essa dor que ela sente, não tem a ver com os outros, tem a ver com ela e com a criança que não entendeu a situação. Né? Então, as mães acabam se deparando e se prendendo e achando que o filho vai preencher, que a festa vai preencher, que o marido vai preencher. E daí vem todas as frustrações. Ninguém me ama, ninguém me quer. Porque na verdade não tá tratando esse vazio, né? Tá varrendo para baixo do tapete, tá só colocando um tapetinho mais bonito ali em cima. Mais peludinho. É mais peludinho, para ficar mais escondido, né? E como é difícil essas questões, né? É muito difícil. Pra gente, é muito, porque até a gente, é como tu disseste, até eu saber que existe isso, eu aceitar, e o principal, como eu vou lidar com isso? Agora que eu tenho essas informações. E aí dizer assim, e admitir. Não fui eu adulta, foi a minha criança que fez. Gente, é aquela coisa de tu querer se enfiar debaixo da mesa. E eu também, eu vejo assim, por exemplo, situações que eu percebo que a minha criança tá dominando o parquinho. Quando eu passo por alguma situação de estresse e eu não tô querendo lidar com aquilo, eu não tô sabendo lidar com aquilo, os doces e a comida me confortam. Estamos juntas, então. Então, antes eu era muito da compra, né? Daí a gente vai fazendo mindset financeiro, a gente vai trabalhando, né? A gente vai crescendo um pouquinho. Disse, não, eu não posso enfiar o pé na jaca cada vez que eu tô triste. Mas, então aí quando eu começo a comer, sentir fome, doce, opa, tem alguma coisa de errado. E aí eu começo a parar, olhar para dentro e dizer, que parte que não tá bem resolvida aí, né? E isso é a parte legal do autoconhecimento, sabe? É a parte de dizer, eu sei que tem alguma coisa errada comigo. O que eu faço com isso? Exato. E a gente tem os dias que a gente tá mais para baixo e não tem problema nenhum. Tem os filhos que de vez em quando incomodam, o marido, tem a vida. E mesmo fora disso, às vezes a gente nem sabe, a gente só não tá afim. E tá tudo bem, porque a gente se cobra, que a gente tem que ser super mulher, que a gente tem que dar conta de tudo. Ai, dou conta da casa, do marido, dos filhos, do trabalho. Não! A Silvia dá conta de tudo. Não.
Não tem como, né? É impossível. As minhas amigas me dizem, nossa, eu gostaria de ser que nem tu dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. E muitas vezes, enquanto elas estão lá no churrasco com os meus filhos, dando atenção para eles, ou levando esse final de semana, teve um evento no clube e uma das mães me ligou e disse, ele pode ir com a gente. Por quê? Porque sabe que no final de semana é quando eu tô trabalhando mais. Então, tu acha que eu tô dando conta dos filhos? Eu não tô. Bate a culpa. Bate a culpa, porque aí tu te julga, eu não sou uma boa mãe, né? Eu não sou uma boa esposa. A gente ouve dos familiares da gente, né? E eu nem digo, marido já acostumou, marido, né, tem que levantar. Tipo assim, ele já sabe que não tem solução, não, é isso. Filho também não cobra mais, já sabe. Não, a gente é bem resolvido lá em casa quanto a isso, né? Mas eu digo, às vezes os teus pais chegam pra ti e dizem, né? Os meus pais já chegaram pra mim e disseram, o que tu tá fazendo da tua vida? Os teus guris ficam muito tempo em casa com o pai, final de semana tu tá sempre trabalhando. Aí um dia, num ataque meio que de fúria, né, porque a gente tem, eu precisei, né? Assim, a gente explode de vez em quando. Eu precisei dizer pra minha mãe, olha, um dia os meus filhos vão crescer. E os meus filhos vão sair de casa. E os meus filhos vão ter as famílias deles, porque eu tô criando meus filhos pro mundo, né? E eu não quero ficar ressentida, sentada numa poltrona, chorando porque não fiz nada da minha vida. Não é? Mas aí, para muitas pessoas, isso vai parecer o quê? Egoísmo. Uhum. Porque a mulher também não pode pensar em si. Como assim, gente? É a famosa confusão que todo mundo faz. O que é uma maternidade saudável, o que não é. Para mim, o que é uma maternidade saudável? É uma mãe saudável. Uma mãe saudável. Eu falo nas minhas palestras e comento de vez em quando, acho que já falei até aqui no Eu Mulher, o quanto eu era ferida, né, comigo, com a minha criança, antes de começar a me conhecer de verdade, antes de conhecer o mundo das constelações, onde eu entrei achando que o meu problema era com o trabalho, com o dinheiro, né? E meu problema não era com isso, era com a minha mãe. Era a minha criança, birrenta, brigando com a minha mãe. E aí, essas dores que eu trazia afetavam as minhas filhas e o meu casamento, e a minha vida, o meu trabalho. E aí, eu botava a culpa, na verdade, eu não botava a culpa em ninguém, porque eu não sabia qual era o problema. Sim. Né? Quando eu descobri qual era o problema, daí vem o momento down, né? Aquele momento que a gente põe a capinha da culpa, a gente tá... E aí eu disse, isso não é saudável para ninguém. Nem para mim, nem para quem tá comigo. E hoje, inclusive, as minhas filhas relatam, porque eu tenho 2 meninas, né? Uma de 13 e uma de 11. Então, também 2 anos de diferença e tal. E elas dizem, mãe, hoje a nossa vida tá muito melhor agora do que antes. Tudo flui melhor. Você e o pai estão melhor, a nossa vida está melhor. Então, eu disse, uau, e se eu não tivesse feito nada? Então, sim, eu acho que se a gente tem a disponibilidade de ter mais tempo com os filhos, de ter um trabalho mais flexível, ótimo. Mas, se eu não tiver, mas eu for saudável emocionalmente, a minha casa vai ser. Com certeza. Não é o que eu tenho, né? O que eu faço com o que eu tenho. Exatamente. Falou tudo, Nai. E às vezes não é nenhuma questão de eu vou passar 24 horas grudada com o meu filho. Não adianta se eu estiver absorvida nos meus problemas, no meu celular, na minha série de TV. Então, às vezes que tu passe 30 minutos de qualidade, que é o que a gente diz, é muito melhor. Só que a gente ainda tem hoje na sociedade, né, as pessoas que apontam, as pessoas que criticam, e é um peso que a gente carrega, né? Porque ser mulher não é fácil, né? E a sociedade cobra muito, né? Eu digo assim, a sociedade como um todo está machucada. Como um todo. As mulheres estão machucadas, os homens estão feridos, né? Essas polaridades que estão invertidas no meio do caminho, e essas crianças nascem no meio dessas famílias. E essas crianças nascem sem... não é sem conteúdo a palavra, elas nascem e elas se criam num mundo instável, né? Numa família instável emocionalmente, numa família disfuncional. Disfuncional. Né? Esse pai e essa mãe não sabem que são disfuncional.
E eles não sabem que eles estão fazendo isso com os filhos. Então não tem nem como julgar. Porque eu também não fazia e eu fiz isso por longos anos. Não, e a gente nunca comete o erro sabendo que é um erro, né? Não. Eu brinco, por mais que a gente se esforce hoje, nossos filhos daqui 5, 10 anos, eles vão estar numa terapia tratando alguma coisa que a gente fez que a gente nem... nem sabe que a gente fez. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. O importante é desmistificar que a terapia é pra louco. Não, a terapia é pra pessoas saudáveis. Vai Pra lá, pessoa- faz. Primeiro, não existe pessoa anormal. Só existem pessoas... Não existe normal. Só existem pessoas anormais. Então, sabe, eu digo, a gente tem que desconstruir vários conteúdos Várias que nos, caixinhas. que nos incutiram. E aí a gente está aqui para isso, cometendo novos erros, né? Porque os nossos pais também não foi intencional os erros que cometeram. E nós também, gente, a gente Eles está deram o cometendo. melhor do que eles tinham dentro da mentalidade e do conhecimento que eles tinham. Quando me perguntam se eu sou boa mãe, eu sempre respondo que eu sou a melhor mãe que eu posso ser nesse momento. Amanhã eu posso ser pior ou amanhã eu posso ser melhor. Mas hoje, o que eu tenho para oferecer é isso. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Não existe uma mãe ruim ou um pai ruim. Não, tu é o teu melhor. Assim como não existe criar 2 filhos, tu que tem 2, igual. A gente diz, eu criei igual. Não, tu não criou igual. Não, a personalidade deles é diferente, em primeiro lugar. Um vai dar acesso numa coisa, outro vai dar acesso em outra. Um, tu se identifica mais, com o outro tu se identifica menos. E não tem nada a ver com amor, né? Tem a ver com empatia e identificação. E depois, assim, ó, quando tu teve a tua primeira filha, tu era uma pessoa. Quando chegou a segunda, tu já era outra. Nem comparar. Não é? Então, não tem como a gente dizer, eu criei igual. Não, a gente não cria, graças a Deus. 4, 5, todos porque a gente evolui, né? Vai passando de fase, vai ficando mais complicado, mas esse é o mistério da vida, né? E Silvia, eu pedi para te pensar em 2 histórias. Eu não sei se tu teve tempo para pensar nelas, mas eu queria que tu falasse um pouquinho de uma mãe que tu percebeu assim, essa mãe aí, ela precisa olhar para as dores dela, porque ela tá, sabe aquela coisa de meter os pés pelas mãos? E tu vê uma mãe feliz e uma criança frustrada. E uma festa que tu percebeu que essas mães a mãe e a criança estavam muito unidas e muito felizes e a família deu muito certo. Alguma história, assim, que tenha te marcado? A gente vivencia várias, muita coisa, assim, as famílias são muito diferentes. Mas uma história, assim, que me marcou muito foi que era uma festa, a mãe projetou uma festa linda para a criança, no tema que ela queria, né? Elas chegaram em comum acordo, mas o que não deu certo foi a escolha dos convidados. Então, na hora a criança chegou na festa, ela se deslumbrou. E aí, eu já estava de saída, porque eu não fico na festa, né? E aí, ela começou a perguntar para a mãe, tá, mas e os meus coleguinhas? Cadê a fulaninha? Cadê a beltraninha? E a prof? Só que as crianças da escola não tinham sido convidadas. A mãe convidou os amigos dela e do pai, com os filhos do pai e da mãe, e não chamou as crianças da escola. Que era com quem mais ela conviveu. Que era quem ela queria. Então, esse foi um momento que me marcou muito, porque aí a gente pensa assim, tem que fazer um festão, tem que ter decoração, 5 tipos de doces. Não tem. Às vezes, um bolo feito pela mãe, feito pela avó, comprado na padaria, no mercado, para a criança comemorar com quem ela mais quer, os avós, os dindos, os coleguinhas da turma, faz toda a diferença. Eu vou te trazer um exemplo. A Emília, ano que vem, faz 15 anos, né? E aí ela começou a pensar na lista. Eu disse, olha, filha, já vai pensando, a gente já tem que começar a pensar em local, tudo. Até eu pedi pra Silvia cotar pra mim, né? Então, assim, eu tô com medo dessa situação. Ela disse, deixa eu me preparar bem antes. Deixa eu me preparar bem antes, sem pra saber o quanto que eu vou ter que trabalhar. A mais. Mas eu disse assim, filha, tu vai convidar quem tu quiser. Quem pra ti é realmente importante, quem não pode faltar. Ai, mãe, mas ela vem os colegas da escola, né? Eu disse, mãe, eu tenho que convidar todos da turma. Não, tu tem que convidar quem realmente faz. Eles vão ficar bravos. Eu olhei pra ela, todos te convidam pra tudo? Quem que são as pessoas que tu vai querer olhar nas fotos daqui a 30 anos e vai dizer, essa pessoa
tinha que estar lá e essa pessoa fez a diferença, né? E então, assim, às vezes não é que tu não ame as pessoas ou que, mas assim, eu tento colocar no coração dela assim, o que é realmente importante pra ti. E muitas Até vezes, porque a festa é dela, né? claro, e muitas vezes o que é importante pra mim ou o que é importante pra ti não é o importante pra tua filha, né? E é isso que a gente precisa entender. A gente tem que entender os nossos filhos, enfim, nosso marido como indivíduo, né? Com suas prioridades, com seus desejos. E nessa festa foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A festa era linda, o lugar era lindo, tudo perfeito, né? A família estava em sintonia. Porém, a menina se frustrou, porque Quem os era amiguinhos... importante pra ela não tá. tinha criança na festa? Tinha, mas as crianças da festa eram primos, eram os filhos dos amigos dos pais, e com quem, de fato, ela convivia todos os dias não estavam. Então, essa é uma coisa, assim, que marca, né? Que tu para e pensa, nossa... O que é importante para essa exatamente. criança, né? Para esse indivíduo. Talvez não precisava dessa festa tão grandiosa, de toda essa decoração, ou da variedade de alimentação. Precisava só um bolinho com os coleguinhas. E aí, a memória que tu criaria seria muito maior, né? Sim. E às vezes a gente não se dá conta, né? A gente é abarrotado pelo dia a dia. Porque o que fica são as memórias afetivas. Exatamente. O resto vai embora. Exatamente. E também já presenciei, assim, várias situações, né? Quando a criança chega, eu acho uma mimosura que elas ficam deslumbradas, porque o mundo delas é mágico, né? E uma das cenas, assim, que mais me encantou foi de um menino, que é mais difícil dos meninos, né, extravasarem. E a mãe tinha escolhido com ele, a mãe e o pai, uma decoração, só que ele não tinha mostrado para ele a foto de como seria. E quando ele entrou na festa... E o pai perguntou para ele, era isso que tu queria? E quando ele olhou e abraçou, os dois agradeceu. E ele disse assim, estava muito melhor do que ele imaginava. Aí isso assim, tu pensa, valeu a pena, né? Vale a pena, tu enquanto mãe, quando a tua criança chega e vê assim, se tá muito melhor e obrigada, que reconhece aquele esforço familiar. Isso assim, eu digo, eu ganhei o dia, né? Tu ganha o dia, tu sai, tá... É por esse motivo que eu tô aqui ralando, escabelada, suada, né? Por esse motivo que meus filhos estão em casa, porque eu tô transformando os sonhos dessas famílias em realidade. E já teve algum caso, Silvia, de tu perceber assim que o sonho era só da mãe? Já teve, sim, vários casos, assim, da criança chegar na festa e não querer sair do colo de uma dinda, ou da criança não querer aquele momento, né? Ou da criança, muitas vezes, ela imagina uma coisa mais simples e chega e é uma superprodução que ela fica até constrangida, né? Acontece muito assim, porque a criança é aquilo que a gente estava falando, né? O afeto, o amor, ela se contenta, né? Com o pouco. Com o simples. Com o simples. E a gente que quer altas produções. Então, já aconteceu de eu chegar e a criança... Já aconteceu da criança não querer ir cantar o parabéns. Porque não estava confortável com toda essa atenção voltada para ela. Sim. E aí a gente entende por quê. A gente conversou até ontem, né? Que muitas vezes a mãe não é vista no núcleo familiar. E ela faz toda essa superprodução porque é o momento em que ela vai estar lá, atrás do bolo, né? Vão me ver. Vão ver a minha criança. Exatamente. E querendo ou não, os nossos filhos são um pedaço da nossa criança Claro. interior. E então, de certa forma, quando olham para o meu filho, olham para mim. Exato. Quando vem tudo que eu estou fazendo pelo meu filho... Vão me valorizar. Vão me valorizar. Vão me ver. Vão ver que eu sou uma boa mãe. Né? E vou te dar um exemplo aqui que eu até fiquei me questionando se eu ia contar ou não, mas eu vou contar. O meu caçula é assim uma coisa, ele não tem travas na língua, né? E aí ele conta. Eu tenho uma igual também. Aí ele me conta, o meu primeiro ano foi disso, o meu segundo ano foi disso. Aí ele diz assim, e o meu terceiro ano foi do Poderoso Chefinho. Eu não queria essa decoração. Ai... Mas a minha mãe precisava vender essa decoração. Ó a mãe vendedora aí. O que eu queria, na verdade, era Patrulha Canina. E aí, toda vez que ele conta... E ele conta a história. E toda vez que ele conta, eu digo, filho, mas nos 4 anos a gente fez a Patrulha Canina. Mas eu queria nos 3. Ai. Entende? Uma criança ferida. Não é? Essa. Então, olha aí, né? Uma criança ferida, exatamente, que a gente vai ter que tratar. Exato. Lá, agora tá pra baixo do tapetinho dele. Mas lá na frente, ele vai até dizer pros filhos, olha, uma vez a avó de você, se é que ele vai ter filho, me deu uma festa do Poderoso Chefinho que eu nem conhecia.
Eu nem queria, mas eu não gostava. Mas era um tema novo que a minha mãe precisava vender. Olha só. E aí? E tu fez pensando em alguma coisa que talvez fosse deixar ele triste? Não, jamais! E, sabe, eu te fiz essa pergunta porque é muito comum quando a gente entra nesse tema, as mães começarem no próprio auto-julgamento, né? Na autoculpa. Ai, porque eu deixei de fazer. Ai, porque eu tinha que ter feito assim. Ai, porque... Gente, passou. Não, tu deu o teu melhor. Exatamente. Agora é o que eu, como mãe, entendendo que se de alguma forma essa criança não tá legal, ela precisa de uma psicóloga, ela precisa de uma nova festa com um tema diferente, ela precisa do quê? Não, né? e eu vou te dizer assim, os meus 2 filhos fazem terapia. E é assim, e é alegria lá de casa, assim, ó, porque aí tu pensa assim, ai, mas eu não fiz terapia, fui criada muito pior. Hoje a gente tem recursos. Ai, eu era assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, a Gabriela. Se a gente tem como amenizar esse sofrimento, como resolver essas questões já agora... Na minha época era assim, na tua época. Agora a época é diferente. Então é isso que eu digo assim, é como tu disseste. As dores são diferentes. Claro, eu não pensei em fazer a festa do poderoso chefinho pra descontentar ou afrontar ele. Ele foi até de gravata, ele era a cara do poderoso chefinho. E ele curtiu a festa, mas ele jamais, antes da festa ou na festa, ele me disse que ele não queria, porque ele é uma criança que tenta agradar, né? Só que aí se passou o ano e quando ele vai contar dos aniversários, ele conta que a de 3 anos foi do tema que ele não de certa queria. forma, a criança, a gente tá falando de uma criança, não de uma pessoa adulta, né? A criança, ela diz assim... Ó, eu tô te dizendo que tu me magoou, tá? Eu vou botar o dedinho lá na ferida, porque eu não gostei, né? E aí, o que acontece? Acontece que tem muito adulto assim, né? Muito adulto assim. Ah, eu vou botar o dedinho lá na ferida, porque quando aciona aquele gatilho, né? Aciona o gatilho da criança e não do adulto. Sim, não do adulto. E o que eu mais gosto de falar da criança interior, Silvia, ela é nossa parte. Não tem como a gente aprisionar, a gente esquecer, a gente botar ela num cantinho. Ela é nossa parte. E a gente só tá completa quando a gente acolhe e diz somos um. Somos um. E as pessoas esquecem de olhar para isso, né? Esquecem de olhar e dizer assim... Tá tudo bem se hoje não tô legal. Tá tudo bem se hoje eu vou me entupir de sorvete. Mas a minha criança tá precisando disso. Tá precisando. Aí agora eu acolho aquilo com carinho. E depois volto a ser adulto, né? Então, as pessoas acham, primeiro, que não existe uma criança assim. Existe uma criança, ela faz parte de ti. Eu acho que a gente precisa ser criança para ser feliz de vez em quando, né? Para tirar aquela carapuça da seriedade, da responsabilidade. Né? E de poder brincar, de dar uma risada gostosa, uma gargalhada que nos conecta com a nossa essência, que é quem realmente somos. E porque a nossa vida não é só isso. Né? Não é só criança ou ser só adulto. Exato. A nossa vida é ser o todo. E o todo somos nós e a nossa criança. E saber nos abraçar, né? Abraçar todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades. Entender, eu sou assim porque fui criada assim. Foi criada como tinha que ser, dentro das possibilidades que a família tinha e tá tudo certo. O que não dá é para ficar, como tu disseste, botando o dedinho na ferida, apontando. Né? Eu sou assim por isso. Não. É aquilo. Como é que tu disse? O teu passado não te define. Exatamente. O teu passado não te define. E assim, tu consegue resumir numa frase, num parágrafo, em alguma coisa, para que a Mães Coruja existe? Difícil. Eu acho, assim, se pudesse resumir, que a Mães Coruja, o meu slogan é que a gente transforma o teu sonho em festa. Eu acho que, na verdade, a Mães Coruja veio para me mostrar e talvez, tomara, para mostrar para outras pessoas que a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode se reinventar dia a dia, né? Eu não preciso ficar presa, porque eu no 2º grau era assim, página virada,
Hoje tu pode ser outra pessoa. Tu pode acordar, é quase uma bipolaridade, né? Tu pode acordar sendo outra pessoa. E treinar essa bipolaridade. Exato, porque eu acho que a Mães Coruja, ela veio para quebrar muitos paradigmas que eu tinha, né? Muitos preconceitos que eu tinha, e veio para me mostrar assim, que, de fato, a gente precisa sonhar, porque se tem esse sonho no coração da gente, a gente é capaz de alcançar. E sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Uhum. Então, é acreditar, né? Eu, às vezes, ainda tenho uns lampejos, assim, que eu me paro pensando, nossa, eu tô quase com 50 anos, minha vida está acabando. Aí me dá um estalo, que tá acabando o quê, né? Então, a gente tem mais 50 anos aí para frente, para batalhar, para criar novos sonhos, né? Eu brinco... E realizar os nossos, E realizar, isso. E eu digo assim, ó, tu pode transformar a tua realidade. Tudo depende de como tu vê a vida, né? Uhum. Então, tu pode estar numa M, mas tu pode tirar proveito disso. Eu digo, existem situações assim Não ver só o lado ruim Exato. das coisas, né? Quando a gente tá na M, vamos dizer assim, a gente olha e diz, mas que isso... A gente parece que a gente tem eu digo assim, parece aquelas vendas que fazem a gente olhar só assim. A gente esquece de olhar tudo o que tá acontecendo ao redor. Exato. E a gente, às vezes, não consegue ver que isso aconteceu para te abrir outra porta. Uhum. Né? Então, naquele momento, a gente, né, choca, paralisa e pensa, isso só acontece comigo. E não, o mundo é muito maior para ficar girando só em volta do umbigo da gente. Eu vou trazer um exemplo muito tosco, tá? Mas é que me fez pensar. Domingo eu tava muito chateada com uma coisa que tinha acontecido comigo, e enfim, é aquelas coisas que passam pela nossa vida e a gente precisa passar para evoluir. E não é uma coisa que já se resolveu, mas assim, tem aqueles dias que tu meio que dá uma desabada, né? E aí, na segunda, a gente acorda, ali no sábado, né, a gente começou aqui a escutar a história do Hamas, de Israel e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu tô triste por causa disso. E quem não tem opção em não ficar triste? Exato. Assim, eu não gosto de muito usar esses exemplos no sentido, sempre tem coisa pior. Não, a tua dor é tua dor. É tua dor. A tua medida de dor é a tua medida de dor. Só e tu não sabe tem. o que... Mas eu fiquei olhando pra mim e disse assim, será que a minha dor é tão grande assim? Ou será, sabe, que eu tô... será que tem outras opções? Mas pra quem não tem opção? Pra quem não tem. E outra coisa, né, que eu digo sempre... Isso é uma coisa que eu me perguntei, porque eu não gosto desse exemplo, mas eu me deparei olhando pra isso, de que existe, sim, muita coisa pior. Porque às vezes a gente tá na nossa bolha e não consegue olhar pra fora dela. E olhar pra dor do outro, ter compaixão com o outro. É sempre a minha pior, né? O meu sapato aperta sempre mais. Eu sempre brinco assim, que todo mundo tem problema, né? Mas que o problema, ele tem o tamanho que tu deixa ele ter. Ele tem a importância que tu dá pra ele. Então, tem situações que acontecem, porque aconteceu tal coisa. Tá, tu pode... A primeira coisa que eu pergunto sempre, né? Aquele caos familiar. Tem alguma coisa que tu possa fazer pra resolver isso? Não tem, porque já aconteceu. Bom, então relaxa. Então esquece. Tem. Então vai lá e faz. Relaxa que dói menos. Exatamente. Tem o que fazer? Então vai lá e faz. Porque se não tem, não adianta, né? Tu ficar esperneando porque aconteceu. Não tem o que fazer. Relaxa. Ou então, o problema não é teu, que a gente vê muitas mulheres que pegam problemas, né, dos seus irmãos, dos seus pais, enfim. O problema não é teu. Por que tu vai abraçar problema dos outros? Pra ser boazinha. Pra ser boazinha. Pra ser aceita. Pra curar a sua criança. A criança que não foi vista pela mamãe e pelo papai. Exatamente. E eu vejo assim, como é comum isso. Muito comum. Na verdade, a gente é o espelho disso. E eu acho que tá na hora de as pessoas entenderem que isso porque eu acho que é normal, mas, tipo assim, entenderem que é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Eu vou dizer, 99%, 100% das pessoas sentem isso ou vão sentir isso. Tá, é comum. Mas o quanto eu quero conviver com isso? E o que eu quero fazer com isso? O que eu quero fazer com isso? Aí é que está, né? O que eu quero fazer com isso? Que lugar isso vai ter na minha vida? E hoje tu se considera realizada? Me considero realizada com muito ainda para realizar. Tá. Né? Uma pergunta bem capciosa. Ai, meu Deus, vou até tomar uma água.
Tu pensa em largar o Ministério Público e assumir só Mães Coruja como profissão de vida, assim? Já pensei muito nisso, era um projeto que eu tinha. Tô falando para as empreendedoras. Claro, agora claro. até, sabe... Eu digo assim, eu sou aquela empreendedora que foi crescendo com o chute no bumbum, né? Porque o troço foi crescendo e eu só tive que ir me adaptando. Eu não consegui ser aquela empreendedora que sentou, organizou e disse, a nossa meta é crescer tanto, né? Disse que eu fui aos trancos e barrancos. Hoje eu entrei mais para esse lado empresarial porque eu tenho a nossa loja de locações, né? Que é a Mães Coruja Locações. E foi aí que eu vi que ser empreendedora não é fácil nesse país, né? Não é fácil. Eu me vejo sim fora do Ministério Público. Eu tenho 22 anos de casa, né? Eu me vejo fora, eu me vejo feliz, mas eu me vejo também meio escrava de uma dependência financeira, né? Que ainda é uma coisa que eu não consegui romper. Mas ainda é uma bolha que está ainda é uma bolha. Que tá em tratamento. Exato, está em tratamento. Eu sempre brinco, né? Eu brinco porque eu terceirizo a minha culpa e digo assim, Deus, é o negócio seguinte. Se eu não tiver coragem aí para largar e eu tiver que largar, o senhor faz aí alguma coisa que tá bom, você é demitida, né? A gente brinca, porque chega, é uma responsabilidade. Mas eu me vejo sim, me vejo fora, me vejo só empreendendo e me vejo incentivando outras mulheres a viverem o seu sonho, né? Independente se ele te realiza financeiramente ou não, a gente sabe o quanto isso é importante, mas às vezes é um trabalho voluntário que vai te realizar, né? São tantas questões assim, porque nós mulheres acabamos virando reféns das nossas famílias, né? E esquecendo de nós, para não sermos egoístas. Mas eu, se puder, assim, dizer uma frase para quem está nos ouvindo, né? É que não desista de quem verdadeiramente é e nem dos sonhos. Que se coloque uma vez ou outra em primeiro lugar. Que consiga se enxergar, se abraçar, se amar e principalmente estar disposta, né, a correr atrás do seu sonho. Porque, como tu disseste, se uma mãe está saudável, se uma mãe está feliz, a família toda vai bem. Né? Ainda somos, né, o amor dos nossos núcleos familiares. Só que para a gente transbordar esse amor, a gente precisa acreditar na gente. Correr atrás dos nossos sonhos, nem que doa. Porque crescer dói, né? Dói. Evoluir dói. Mas a gente precisa, né? E existem muitos profissionais bons que podem te ajudar a fazer isso, porque sozinha a gente não consegue. Não consegue. Sozinha a gente não consegue. A gente não consegue nem enxergar as dores que a gente precisa tratar. A gente, às vezes, precisa, sim, de alguém que nos dê um caminho, né? Uhum. Então, procura ajuda. O mundo está aí para isso. A gente não está passando em vão para não deixar uma marca, né? E não existe essa de, uma marca grande, eu preciso descobrir a cura do câncer para ser lembrada. Não! Às vezes é fazer a diferença na tua família. Às vezes é fazer a diferença no núcleo familiar que tu pertence, na vida do teu vizinho, na vida de um amigo. Às vezes é uma palavra, um abraço que tu dá para uma pessoa sem nem saber o porquê, que tá mudando, virando a chave. É aquela palavra certa que a gente ouve na hora certa, né? Exatamente. Eu vou te dizer que tu me deixou sem palavras hoje. Tô pensando como é que eu vou finalizar isso agora, não tem mais. E tu sabe que eu tô pensando assim, que a gente fugiu totalmente da pauta. Não, eu acho que tem tudo a ver com a pauta, porque a nossa criança interior é saber quem somos, né? E eu acho que o que a gente conseguiu trazer hoje para quem, né, esteve com a gente do início até agora, é poder olhar para dentro da gente e entender que somos pessoas comuns, cheias de defeitos, mães cheias de defeitos, né? Não é porque a gente está aqui gravando alguma coisa que a gente é perfeita, mas que através talvez da tua história, né, da minha história, outras mulheres possam se encorajar a fazer diferente, a ser diferente. Não é uma coisa só. Eu estava pensando, né, no tema, né, que seria o nome do podcast. Eu disse, eu vou deixar gravar, porque eu acho que o nome vai vir, né? Vai fluir. E aí veio muito, muito certo, assim, para mim. Seja quem você quiser ser. Seja quem você quiser ser. É isso aí. É isso. E eu acho que a ideia não é só para criança, até porque quem vai ouvir o nosso podcast não é a criança. Sim. Mas é a mãe que vai olhar para sua criança. Filho,
para sua criança interior e vai dizer, o que eu faço com isso agora? É. Elas me falaram que tem alguma coisa para ser feita. Uhum. E até assim, ó, hoje eu quero ser isso, mas daqui um mês eu não quero mais. Tá tudo bem, Tudo bem. né? Tá tudo bem, é legal mudar de ideia. A gente tem essa possibilidade, eu acho que a gente é Claro. ser humano para isso, né? Exato. Senão a gente seria macaco, a gente seria um leão, então a gente vai fazer a mesma coisa a vida toda. A vida toda. Então, jamais perguntem pros seus filhos, né, o que ele quer ser quando crescer. Ai, eu já perguntei pra Eu mim. também, Mas amiga. elas não sabem. E Deus, tá tudo bem, uma hora tu descobre. Eu já não pergunto mais, pode ser várias coisas. Até porque eu fiz transição de carreira com 37 anos, né? Então, Então, assim... E eu com 45, que não fiz totalmente a minha ainda, Ai, né? eu rompi a bolinha que eu preciso romper. eu consegui romper essa bolha olhando pro pai, olhando pra mãe, olhando pras minhas travas e crenças. Eu consegui fazer essa transição. Eu já fui tanta coisa nessa vida. Coisa já boa, fui né? sacoleira, já Olha vendi aí. sopa congelada, já trabalhei em laboratório farmacêutico, já trabalhei em multinacional. Já fiz evento, bom, né? já trabalhei em ótica e eu digo, toda essa bagagem me transformou no que eu sou hoje. Exatamente. Todas Então, essas experiências. eu honro todas elas, porque É. sem elas eu não estaria, talvez, falando e sabendo o que eu sei fazer hoje. Então, eu acho que, sim, dá para encerrar com a frase, né? Seja quem você quiser ser. E eu só tenho a te agradecer por esse convite. Hoje ficou mais do que claro, né? O porquê. Que a gente se cruzou. Porque Por que a gente tu se sentou cruzou. lá do meu lado? Por que alguém me falou de ti? E por que a gente tá com essa equipe aqui maravilhosa, né? Então, eu digo, tudo faz sentido. Tudo começa a fazer sentido. Tu começa a entender o porquê que tinha que ser assim. E aí, se tu parar e pensar lá atrás, tu sabe por que tu teve uma pedra a mais no caminho, um tombo a mais. Por que demorou tanto? Porque, né, tu precisava crescer, precisava entender. É muito bom, uma honra. Igualmente, eu honro a tua vida, o teu conhecimento. Foi maravilhoso te conhecer um pouquinho mais. Eu sei que a gente não precisa ser gigante para inspirar outras pessoas. A gente pode ser só a gente mesma, Só a né? gente. Só a gente no nosso dia a dia, né? Só a gente mesma. E eu encerro, então, descrevendo um pouquinho do que os meus patrocinadores fazem. Perfeito. Porque, assim, eu citei eles no início, mas quem que são essas empresas? Eu vou deixar a Silvia falar da Mães Coruja, porque eu vou usufruir do trabalho dela só ano que vem. Então tá. Então, a Mães Coruja é uma empresa de eventos personalizados. O nosso bordão é que nós transformamos o teu sonho em festa. E uma festa linda, memorável, do jeitinho da tua família, com o conceito que a tua família quiser. Porque o nosso objetivo é criar memórias felizes. E como é que essas pessoas fazem para te encontrar Mães Coruja? Nós estamos nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. É só clicar lá no Instagram, @mães_coruja. E vai ter o link lá na nossa bio com o meu telefone, sou eu que faço todos os atendimentos, eu curto dessa parte. Para mim não são apenas mais um cliente, tem toda uma história de amor. A maioria das minhas clientes acabam virando minhas amigas. E isso é uma delícia, né? Então, é só entrar nas nossas redes sociais e com certeza vai ter uma festa inesquecível. Ai, que delícia. Muito obrigada, Silvia. A gente está com patrocinadores e apoiadores novos esse mês. A Mães Coruja eu já falava meio timidamente dela, assim, alguns outros meses, né? Ela já estava aqui criando esse vínculo com vocês, mas a gente tem agora o Desapegando. Vai abrir dia 25/10, não está aberto ainda ao público, mas é ela diz que não gosta dessa palavra brechó, né? Ela diz que a gente tem que aprender a olhar o mundo e olhar as coisas como algo que podem ser reutilizados, que podem ser vistos de outra forma e podem servir em qualquer corpo, em qualquer look. Ressignificar. Ressignificar. Inclusive, no próximo podcast eu vou vir com um look de lá. Então, assim, ó... Dia 25/10, a Jo tá inaugurando o Desapegando. Eu vou deixar o link na descrição do podcast aqui para que vocês já possam ir conhecendo o trabalho dela. É uma pessoa maravilhosa e eu acho que vocês vão encontrar. Ela trabalha com marcas, então são peças que tu pode sair usando, né? Então, eu acredito que as pessoas vão gostar muito dessa nova proposta. A gente tem também o Pilates Kids, da Vânia Dalbello, que é a nossa colega de clube, né? Então, a Vânia Dalbello, ela trabalha com
às vezes, até essa mãe que não consegue enxergar a dor dessa criança. Porque às vezes não é só a dor emocional, né? É a dor física. Então, o Pilates não é só para adulto. Ela trouxe o primeiro Pilates infantil, né? E ela trouxe para que essas mães comecem a olhar essa postura. Essa postura, que como os nossos filhos hoje ficam mais parados do que quando a gente era pequeno, acabam desestruturando a sua coluna e às vezes precisam de uma correção. Então ela consegue atender essas mães que estão com dúvida e tratar o corpinho dessas crianças com muito carinho. A gente tem também aqui a produtora 5, que está gravando nosso podcast, que é quem sempre fica do outro lado da câmera. Nos bastidores, mas eles fazem tudo isso acontecer. A gente tem a Kinésio, o Instituto Kinésio, que é quem cuida da minha coluna. Então, eu faço acupuntura, eu faço osteopatia, eu tenho lesão na minha coluna e a Laura, que é minha físio, já me tirou várias vezes da cama. Então, é um instituto... E atende as minhas filhas comigo, né? Porque elas já são do meu tamanho. Então, elas já têm estrutura de gente grande e quando a gente vai em família. Então, eu me sinto muito segura, né? Com o trabalho desses profissionais e super indico. A Dolce Modas, que é calçados e confecções, ela ajuda minha mãe, né? Então ela é uma magazine onde tu encontra tudo para tua família, desde do choval do bebê até o vovô. Que legal! Tem a parte de cama, mesa e banho, inclusive o look de hoje é da Dolce Modas, maravilhoso. até o sapato é da Dolce Modas. Então é um local onde eu também visto a minha família e me visto também. E aí a gente tem também a Thay Trave, que faz os meus cílios, que faz meu cabelo, a minha make, é quem me deixa linda para vir conversar com vocês. O trabalho dela é maravilhoso também. O Insta no descritivo. A Gepeto Móveis Planejados, que é uma empresa familiar, então eles trabalham com móveis sob medida e eles têm um atendimento diferenciado, que é o atendimento personalizado. Então ele é um estúdio onde tu marca o teu horário e ali vão ter profissionais que vão te atender dentro do que tu precisa, até o projeto ficar 100%. Então não é só sobre mais um projeto, não é só sobre mais um orçamento, como é que eu vou realizar o teu sonho? Acho que é muito parecido com o que a Mães Coruja faz. E a FJP Demolição e Antiguidades, que trabalha com demolição de casas antigas e faz o reaproveitamento desse material. E então, o que não é descartado é reaproveitado e novas pessoas podem construir novos sonhos. Eu acho que eu já falei de todo mundo. É só gente boa, né? É só gente boa. Eu indico que vocês entrem no Instagram dessas pessoas, conheçam o trabalho deles. E essas pessoas estão comigo porque são pessoas que eu consumo, que eu confio. E são pessoas que vêm só para agregar na vida da gente. Silvia, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, uma honra estar aqui. Estou sempre à tua disposição. Amo te ouvir, né? Querida. E que seja a primeira de muitas. Muitas. Gente, muito obrigada até aqui e nos vemos no próximo podcast.